seja bem-vindo e hoje você vai aprender sobre força elétrica. Bom, para começarmos, é bom a gente entender que existem 4 detalhes importantes sobre a força elétrica. E a primeira delas é que a força elétrica é diferente da força gravitacional, pois a força gravitacional é sempre atrativa. Já a força elétrica, ela pode ser atrativa ou repulsiva. E isso vai depender do sinal das cargas elétricas. Para você entender melhor, eu trouxe aqui um exemplo prático. E aqui nós temos 2 cargas, uma negativa e uma positiva. Quando as cargas são diferentes, quando uma é negativa e outra é positiva, isso quer dizer que é uma força atrativa, que essas 2 cargas elas se atraem. É daqui que também vem aquele ditado que os opostos se atraem. Justamente, se as cargas têm sinais diferentes, então quer dizer que elas vão se atrair. Já se nós tiver 2 cargas iguais, uma negativa e uma negativa, ou uma positiva e outra positiva, quer dizer que essas cargas são repulsivas, que elas não se atraem, elas se repelem. Cargas de mesmos sinais se repelem. Se também fosse mais e mais, elas iam se repelir. Já se fosse mais e menos, elas iam se atrair. Cargas com sinais iguais se repelem e cargas com sinais positivos carga com sinais positivos se atrai e carga com sinais iguais se repelem. Então, a força elétrica ela pode ser atrativa ou repulsiva. É muito bom a gente sempre estar ligado nessa parte, né? Isso vai depender do sinal das cargas, né? Se os sinais são iguais ou diferentes. Só lembrando, sinais iguais se repelem e sinais diferentes se atraem. O segundo detalhe é a respeito da natureza da força elétrica, pois a força elétrica ela se dá a uma interação à distância. Repara que essas 2 cargas elétricas elas não estão em contato direto, tipo triscando uma na outra, elas estão aqui separadas, mas nisso que elas não estão em contato, porém elas estão interagindo entre elas, entendeu? Elas não estão em contato, mas estão interagindo. Então, isso é uma interação à distância. E agora vamos para o terceiro detalhe. O terceiro detalhe da força elétrica tem a ver com a terceira lei de Newton. Toda força é uma interação. E uma interação tem que se dar no mínimo entre 2 corpos. E devido à terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. E essa reação é sempre de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, para ficar melhor entendimento, aqui temos 2 cargas elétricas. E essas 2 cargas elétricas, elas têm a mesma direção, a mesma intensidade e sentidos opostos. Que aqui, essa carga, ela está sendo atraída para essa. E essa está sendo atraída para essa. Então, elas têm sentidos opostos. E também elas têm a mesma intensidade. Tipo, uma nunca vai ser maior do que a outra. Elas têm a mesma intensidade. E têm a mesma direção. Então, toda força elétrica vai ter uma ação e vai ter uma reação. De acordo com a terceira lei de Newton também. E o quarto detalhe se refere ao módulo, a intensidade da força elétrica, que se dá pela famosa lei de Coulomb, que nada mais é do que essa equação aqui. F igual K vezes Q, tudo isso sobre 2. É importante lembrar que tem escolas que ensinam a fórmula um pouquinho diferente, que é assim, K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2. Assim, o módulo fica entre módulo as cargas. Só que é a mesma coisa, gente. Porque você sabe que aqui
você vai ter que substituir pelas cargas, né? Carga 1 e carga 2. Então, dá a mesma coisa. Pode aparecer as duas fórmulas, né? Em algumas questões. Então, é a mesma coisa. Aí, agora vamos conhecer cada letrinha dessa. Fe é a força elétrica. E sempre na equação vem só o F, né? Coloquei o E aqui para representar para vocês, para ficar mais dinâmico. Fe é a força elétrica. Aí o Q aqui é a constante eletrostática do meio. E o Q, como é uma constante, né? Depende muito do meio que ele está. Porque é bom lembrar que o meio interfere no valor da força elétrica. Se a força elétrica estiver no vácuo, com a ausência da matéria, né, o valor dessa constante, o valor do que se estiver no vácuo, vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Se estiver no vácuo. Se estiver, por exemplo, na água, vai ser outro valor. Normalmente sempre é no vácuo, né? Que as questões cobram. Se não vier especificando, é porque é no vácuo. Então, o valor da constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Aí, se for em outro meio, essa constante, eles vão vir colocando na questão, né? Eles vão fornecer essa informação para você. Então, por exemplo, se você colocar essas duas cargas elétricas no vácuo, o valor da constante vai ser o quê? Vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, se essas duas cargas elétricas estiverem no vácuo.